Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus continue nos abençoando e que continue nos amparando hoje e sempre. Tudo bem com vocês? Como é que passaram? E os seus filhos, sua família, como é que estão? Que Jesus possa ajudar que vocês estejam bem. Que Jesus possa ajudar que cada um possa estar bem no seu trabalho, nas suas casas, que possa estar guiando a cada um, auxiliando naquilo que for necessário e possa ajudar que vocês não estejam passando por problema algum. E se estiver passando, que Jesus possa auxiliar vocês no melhor que possa, tá? E tenham certeza, Deus está no leme e Deus é o nosso Pai, está nos guiando. Viu, meus irmãos? Bom, vocês lembram que a gente disse que hoje ia passar pelas instruções, que ia começar, né? Que ia começar, né, as instruções dos Espíritos, né? Que é o advento do Espírito de verdade. A gente tinha terminado a parte do Consolador Prometido, né? Nós estamos, não vou falar a página porque varia de livro para livro, né? Nós estamos estudando o Evangelho, né? Reformulando, nós estamos estudando junto o Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, né? E hoje nós vamos começar Instruções dos Espíritos, né? O capítulo 6º, o Cristo Consolador. Então, meus irmãos, nós vamos ler o item 5. Se vocês quiserem acompanhar na sua casa, vocês podem pegar o Evangelho, tá? O capítulo é o capítulo 6º, é o Cristo Consolador e Instruções dos Espíritos, advento do Espírito de verdade. Dá um tempinho, né, para quem quiser procurar aí, tá? Enquanto isso, nós vamos... que nós podemos estar falando, né? Vamos dar um tempinho de alguns segundos, não podemos dar muito tempo, porque aí acaba atrapalhando, né, o nosso tempo e acaba tomando muito espaço, né? Mas Deus ajuda que todo mundo esteja bem, né? Jesus ajuda que todo mundo esteja passando bem. E a gente... Oh, Carlos, eu tô gravando. Aqui, ó. Vocês me desculpem, tá, meus irmãos? Hoje meu esposo tá em casa, o Carlos. Eu tô com um outro aqui. Vocês me desculpem, que ele achou um óculos lá e ele achou que era o que eu tô aqui. Mas eu tô usando já um, né, que é o de perto. E o outro é pra longe e pra perto, mas não ficou muito bom, então eu tô usando esse daqui. Então, meus irmãos, conseguiu chegar, né, lá no capítulo? Bom, então vamos continuar, né? Então vamos lá, né, a leitura. Advento do Espírito de Verdade. Parágrafo 5º, né? Os parágrafos são os mesmos em qualquer capítulo, né? Então, parágrafo 5º. Vem, como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra. Tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germine as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim,
todos vós que sofreis. Mas, ingratos os homens, afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente e que se faça ouvir mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual a virtude que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Olha, meus irmãos, eu não sei se vocês compreenderam, mas a gente vai explicar daqui para frente, né? Por isso que a gente precisa ler os parágrafos, né? E ter cuidado, né? Para a gente não errar, para que vocês compreendam direitinho, para que eu também possa compreender, né? Mas nós vamos ler um pouquinho mais o parágrafo inteiro, né? Porque termina mais daqui um pouquinho para frente. Aí fala: homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afastai o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para clarear o caminho, reconduzir-vos os filhos perdidos ao regaço do vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pelas vossas fraquezas imensa, para deixar de estender mãos socorredoras aos infelizes transviados que vem do céu cai no abismo do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo, encontram-se todas as verdades, são de origem humana e os erros que nelas se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgais o nada, vozes clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. O Espírito da Verdade, Paris, 1860. Lembrando, meus irmãos, que são instruções dos Espíritos, que esta primeira instrução, quem nos fala? Lembra que a gente falou que Jesus enviaria para nós o Espírito da Verdade? Vocês veem como que é interessante, como quem vem trazer para nós o primeiro parágrafo dessas instruções, que são várias, né, que nós vamos estar vendo. São várias e a gente vai ver cada uma delas. E a gente tem o privilégio de ver que o primeiro delas foi o maior de todos. E nós podemos dizer que foi o próprio Jesus que veio trazer para nós essas verdades que foram ditas para nós. Por que nós podemos falar que foi o próprio Jesus? Nós podemos dizer que foi o próprio Jesus, porque quem envia essa palavra, quem assina, é o Espírito de verdade.
E quem que é o Espírito de verdade? O Espírito de verdade é o próprio Jesus Cristo, né? Ele é o próprio Jesus. Ele é o próprio Cristo. Ele é o próprio Consolador prometido, que promete para nós que viria mais tarde trazer a verdade para nós. Então ele vem através do Espiritismo trazer essa verdade que ele não poderia ter trazido antes. Por quê? Porque ele não poderia falar naquela época, porque ele falava por parábolas, porque nós não estávamos prontos e nem preparados para ouvir. Aí ele fala, né, que naquela época ele tentou dizer, tentou levar, tentou encaminhar todos, né? Aí ele fala: venham como outrora os transviados filhos de Israel. Quer dizer, ele fala como se estivesse falando, trazendo já daquela época para cá, os filhos de Israel. Quantos filhos de Israel vêm vindo daquela época de lá para cá, através das encarnações, meus caros irmãos? Quantos de nós não vivemos naquela época? Né? Nós não podemos dizer. Por quê? Porque nós não sabemos quantas encarnações nós já vivemos antes. Né? Nós sabemos que somos espíritos reencarnados, mas nós não sabemos se nós viemos da época de Jesus, nós não sabemos se nós passamos pelas mesmas dificuldades daquele povo, nós não sabemos se nós não provocamos também a morte de Jesus naquela época, né? A gente não sabe. O que a gente sabe que Emmanuel, né, o romano daquela época, nós sabemos que ele esteve aqui, né? Ele esteve aqui na órbita. Ele era quem? Ele era o espírito protetor de quem? De Chico Xavier. Ele estava aqui. E nós sabemos que o Chico ia encarnar para que o Emmanuel encarnasse na Terra. Então, nós estamos sabendo que Emmanuel está aqui agora, nesse momento, encarnado. Só não podemos dizer quem é. Por quê? Porque nós não sabemos. Nós não temos condições de saber quem é. Mas ele está por aí. E deve ter um pouco mais de 20 anos. Né? Ou um pouco menos, não sei. Isso a gente não sabe, eu não sei dizer. Mas eu sei que ele está por aí. Então, meus irmãos, então se tem espírito daquela época aqui, por que não estamos aqui também? Quem garante isso para nós? Quem não garante que o sofrimento que nós estamos passando agora, nós não estamos espiando o mal que fizemos naquela época? Quem não disse que Jesus, o Espírito da Verdade, não está dizendo para nós não está dizendo diretamente para nós hoje, para que a gente não tome tempo, porque o que é a ressurreição, meus irmãos? Olha, eu vou ler um trecho para você. Não, aqui no próprio livro, aqui no próprio Evangelho mesmo, eu separei aqui, ó, para que a gente pudesse ler, para que vocês não perdessem assim o que a gente quer explicar para vocês. O que é ressurreição? Ressurreição para nós na doutrina espírita, meus irmãos, é a reencarnação. Olha, ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Olha, vou ler de novo. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os sacerdotes
cuja crença era de que tudo acabava com a morte. Não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, eram claramente definidas porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que poderiam viver sem saberem precisamente que maneira ou fato poderiam se dar. Designavam pelo termo ressurreição o que o espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição da ideia de voltar à vida o corpo, o que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, ou seja, nós acreditamos que a reencarnação é a volta da alma ao corpo, à vida corpórea do espírito, né? Ao corpo, à vida corpórea, né? Então, a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo, ou seja, nós vamos reencarnar em outro corpo. E se nós desencarnarmos novamente, nós não vamos usar o mesmo corpo. Logicamente que se voltarmos a desencarnar, nós vamos obter um novo corpo. Pais diferentes, vamos também ter corpos diferentes, né? Naturalmente, não é o mesmo corpo. Aquele corpo que se desfez, naturalmente não se faz de novo. Meus irmãos, é muito importante que a gente explique essa parte. Lembra de Jesus? Jesus morreu. Jesus ressuscitou. Mas Jesus, a gente sabe que Jesus, ele falou que voltaria, que ele morreria, mas que ele voltaria, certo? Ele fez porque Jesus era um profeta. Vocês lembram dos judeus falar que Jesus também foi um profeta? Inclusive, os judeus falam, eles não têm a mesma fé que todos nós cristãos. Os judeus pensam diferente, né? O profeta deles, não sei quem é, mas o profeta que eles acreditam, principal deles, não faço ideia de quem seja. Que a gente não se preocupa, porque a gente só tem um, né? Tanto os católicos, como os evangélicos, como os crentes, como os espíritas, nós só temos um profeta que a gente acredita de verdade, que é Jesus Cristo. Então, é o que nós seguimos, né? Mas os judeus não seguem Jesus. Eles acreditam, aceitam Jesus, porque Jesus era um dos profetas da época, porque Jesus também era judeu. Entenderam? Então, quando na época que a doutrina dos judeus são antigas, né? E Cristo veio, e judeus já existiam, a religião judeia já existia,
Então, para eles, Jesus era só mais um profeta. Enquanto que para nós, né, há mais de 2000 anos atrás, um pouquinho, para nós é apenas Jesus, né? Jesus é o nosso profeta, é o nosso caminho, a verdade e a vida, né? E ele fala: se não for por ele, não há caminho. Então, meus irmãos, é muito importante dizer: Jesus ressuscitou. Mas por que Jesus ressuscitou? Ele ressuscitou para mostrar para nós que nós também nos ressuscitaríamos. Mas por que ressuscitaríamos? Não como Jesus, né? Mas nós ressurgiríamos novamente numa nova reencarnação. Como que Jesus iria explicar isso para nós? Ele ressurgiria uma nova encarnação, ele renasceria de novo para explicar para nós, para mostrar para nós que ele nasceria de novo. Não daria tempo. Jesus não podia fazer isso porque ele não tinha tempo para isso. Ele ficaria aqui como ele ficou 40 dias depois, né? Ele foi embora novamente porque ele precisava ir. Como ele precisou ir, deixou para nós o Consolador, né? O Consolador prometido, que estava nos amparando, nos sustentando, quer dizer, o Espírito da Verdade. Ele enviaria mais tarde. Então, ficou para nós o Consolador, o amparo, né? A nossa fé, que nos consolava, nos amparava. Mas aí ele explicou, mais tarde enviaria para nós, através do Consolador prometido, ele enviaria para nós. Até me perdi, me perdoa. O Espírito da Verdade, me perdoa, tá, meus irmãos? Eu me perdi um pouquinho. Mais tarde ele enviaria para nós, me perdoe, o Espírito da Verdade, que, além de consolar-nos hoje, né? Esse Espírito da Verdade, ele viria nos ajudar a entender o que ele falou por parábola naquela época, para que a gente sofresse menos hoje, para que a gente entendesse menos hoje o porquê que nós sofreríamos, para que o nosso sofrimento ficasse mais suave. Olha, uma explicação muito, muito mais leve para a gente entender. Irmãozinhos queridos, imaginemos o seguinte, nós lemos toda a parte. Vamos terminar. Só para a gente terminar aqui. A palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro, né? A Jesus, a Lázaro, mas não a Elias, né? Aqui é a explicação já lá do Evangelho da Bíblia, né? A palavra ressurreição podia se aplicar a Lázaro, mas não a Elias e nem aos outros profetas, que, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias e o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João foram visto criança e seus pais eram conhecidos, e João, pois podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Isso está lá na Bíblia, meus irmãos. Para quem não quer entender e não quer reconhecer, vamos procurar lá, tá? Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Quer dizer, isso poderia falar de Lázaro e de Jesus. Por quê? Porque os dois realmente, ressurgiu, né? Eles não reencarnaram, eles voltaram à vida. É diferente.
eles voltaram a viver. Morreram e voltaram. Tipo assim, uma cataplegia, né? Eles ressurgiu novamente do corpo. Enquanto que aquele que reencarna, realmente ele morreu, ele desencarnou, o corpo se desfez, não volta mais. Ele só volta depois, num novo corpo que é feito para o espírito, que vai voltar tantas vezes quanto for necessário, até que ele melhore em sua existência o espírito, né? Porque nós sabemos que o espírito precisa melhorar, e ele vai melhorar através do corpo físico, numa escola física, numa escola terrestre, através de experiências físicas, né? Por exemplo, hoje eu tenho uma existência que eu modifico uma situação. Numa outra existência, eu vou trabalhar uma outra situação que eu não consegui melhorar nessa. Isso vai depender de mim. Se eu não... É igual uma escola mesmo. Porque se eu não conseguir melhorar aquela existência, meu irmão, eu vou ter que voltar na seguinte e vou ter novamente que prestar contas novamente. E se eu não tiver passado, voltarei de novo naquela mesma prova e vou ter que passar pelas mesmas situações. Entenderam? Aí é uma reencarnação. Então, o que nós queríamos explicar aquela hora, meus irmãos? A prova nossa é o seguinte, ela fica mais suave se nós imaginarmos assim o nosso sofrimento. Imaginemos que nós temos que viver de qualquer forma, nós temos que ter uma casa. De qualquer forma, nós precisamos de uma habitação. Todo mundo precisa. Casamos e queremos ter um esposo, uma esposa. Temos que adquirir uma casa de qualquer forma. Vamos morar e não temos casa alguma. Então, vamos ter que adquirir. O que a gente faz? Vamos ter que morar de aluguel, porque os dinheiros são poucos, né? A nossa situação, nosso salário é pouco. Estamos começando a vida, né? Então, vamos morar de aluguel. Uma explicação. Então, vamos supor que nós passamos meio período da nossa vida pagando um aluguel. Meio período da nossa vida. Ai, mas eu trabalho tanto e eu não consigo nada nessa existência, meu Deus, por quê? O que eu fiz? Meu dinheiro, meu salário não dá para nada, só dá para comer. Como que eu pago aluguel? Como que eu visto? Como que a gente tem os nossos filhos? Aí vê os filhos, de qualquer forma eles vêm, porque é compromisso. E aí? A esposa vai trabalhar também, mas nada, o aluguel tá lá, comendo pelas beiradas. E come tudo, né? E vai ficando. E o que a gente faz, meus irmãos? A gente aperta, passa necessidade e sofre. Aí, de repente, a gente resolve morar com os familiares. Vamos imaginar assim. E com isso a gente guarda um pouquinho ali de dinheiro. Aquele aluguel, a gente passa a pagar uma casa própria. Imagina que aquele aluguel vira uma prestação de uma casa. O que é mais doído? Você pagar um aluguel
que você sabe que não vai voltar nunca mais para o teu bolso? Ou paga uma casa para você que você sabe que vai terminar a quitação? E que você vai ter aquela casa para você, que você vai ficar tranquilo, que você vai ter uma casa para você morar para sempre. Que você vai ficar tranquilo. Que você vai ter todas as honras depois. Porque seu salário vai sobrar para você fazer o que você quiser. Para gastar nas suas roupas, para comer. Gente, que felicidade. Não é? Gente, desculpa. Me perdoe, eu assustei. O cachorro com o gato. O gato entrou aqui dentro, o cachorrinho vazou em cima dele. Me desculpem, desculpe pelo susto também. Eu creio que vocês também assustaram, né? Me perdoe também. Então, meus irmãozinhos, desculpa mais uma vez. Então, imagine isso. Que alegria poder quitar uma dívida. É ou não é, meus irmãos? Que alegria poder estar tranquilo, sentir que passou as nossas dificuldades, que podemos contar com aqueles aqueles recursos que nos sobraram. Então, a reencarnação é essa, meus irmãos, o sofrimento é esse. O Espiritismo veio explicar isso para nós. Então, é por isso que Jesus vem, com a bondade dele, chamar-nos atenção. Então, o Espiritismo vem. Antigamente ele falava aos incrédulos que acima deles há uma imutável verdade. Aí ele fala do Deus bom, Deus grande, que faz germinar as plantas e que faz levantar as ondas. Ele fala que revelou a doutrina através do Espiritismo, do Espírito da Verdade. Aí ele fala que os homens ingratos afasta. Esse é Jesus falando para nós. Ele fala assim, ajudando vós uns aos outros, mortos e vivos, é que vocês vão conseguir vos socorrer mutuamente, e que se faz ouvir não mais a voz dos profetas. Os profetas eram aqueles que vinham naquela época, né, meus irmãos? Apóstolos, mas que não vivem mais na terra. Ele fala exatamente, porque era uma época dos apóstolos, porque os apóstolos e os profetas, os apóstolos, olha só como é Jesus, porque os apóstolos que ele fala é os apóstolos dele, aqueles que ele chama para que ajudem a divulgar o evangelho para todos nós. É os que fez expandir o evangelho até chegar a nós no tempo de hoje, né? E que vai continuar repercutindo na vida, a existência inteira e pela eternidade infinita, né, meus irmãos? Porque Jesus é de verdade, é para sempre, né? Então ele fala dos profetas e dos apóstolos. Os profetas, quem foram? Nós lembramos de muitos, né, que existiram, mas vamos falar principalmente, né, do último que existiu, né? Que foi quem? Que foi que o último que existiu? Ai, o gato de novo, cachorro. Meus irmãos, se deixam, eles matam os gatos. Então tem que tomar. A gente tem que ficar vigiando. A gente até assusta, né? Então, o último que a gente sabe que existiu, que a gente tem certeza, né? O último que nós vamos falar é o Moisés, é um profeta, né? Antes tem
O Abraão era profeta e muitos outros, né, que é da Bíblia Sagrada, é só abrir que a gente encontra vários, muitos, todos são profetas. Então, todos que ajudaram a preencher a Bíblia até hoje, que chegaram até nós até hoje, porque o evangelho de cada um de nós, de cada religião, foram tirados da Bíblia Sagrada, né? Então, tá aí, foram épocas dos profetas que adivinharam, né, o futuro para que a gente pudesse estar aqui agora, né? Então, hoje não é mais época dos profetas, meus irmãos, porque as verdades estão aí, pura e pronta, os evangelhos estão aí, a gente não está mais para adivinhar futuro, é para que a gente possa pegar e colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo, para trabalhar aquilo na gente. Então, Jesus fala aqui para nós que o único jeito da gente seguir em frente é segurando na mão um do outro, né? Ele fala vivos e mortos. Os vivos e mortos que ele fala, meus irmãos, é os espíritos protetores, são os anjos guardiões. Quem são eles? São os santos da Igreja Católica, são os missionários espíritos que estão nas igrejas missionárias. São quem? Os outros espíritos que estão por aí tudo, meus irmãos. Entenderam? São os espíritos que trabalham na órbita da Terra protegendo a gente. Os espíritos encarnados. Né? Eu tô aqui, eu tô estudando junto com vocês, eu não sei de nada não, eu não tô profetizando nada não. Eu tô aprendendo aqui, ó, junto com vocês. Estou lendo e tô falando com vocês, mas eu tô estudando o livro do Evangelho, eu tô estudando o livro dos Espíritos, eu tô falando do livro para lá, Palavras de Vida Eterna. Tadinho, tudo rasgadinho, tudo tentar até sem capa, me perdoe, mas, ó, para mim são livros sagrados, né? Porque eu tô estudando mesmo, é sério. Eu não sei de nada, não. Eu tô aproveitando e estudando junto com vocês, sinceramente. Então, meus irmãos, é isso que Jesus está falando, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porque não existe a morte. Isso é Jesus falando para nós. Vós socorrais mutuamente e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas dos que já não vivem na terra, clamar. Oraide e creide, pois a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada durante a qual as virtudes que houvestes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Então, meus irmãos, nós podemos perguntar aqui, ó, no livro dos Espíritos, nós falamos dele agora, então nós podemos perguntar lá no capítulo 4 também, a pluralidade da existência, no capítulo 167 do livro dos Espíritos, eu separei lá para nós, ó. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Qual o fim objetivado com a reencarnação? O fim objetivado com a reencarnação é a expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Sem o nosso melhoramento, não existe justiça.
Nós temos que melhorar. Olha, a gente vive falando, vamos para o céu. Quem vai para o céu? Vocês acham que uma criancinha que acaba de nascer e morre, vocês acham que essa criancinha vai para o céu? Vocês acham que uma pessoa que viveu a vida inteirinha, e fez mal a vida inteirinha para os outros, de uma hora para outra, essa pessoa se arrepende. Arrepende mesmo, de corpo e alma. E não faz mais o mal. Ela se arrepende. Vocês acham que Deus perdoa? Ela vai para o céu? Aí nós podemos perguntar também. E uma pessoa que nunca fez mal nenhum para ninguém, viveu a vida inteirinha, nunca fez nada de ruim para ninguém, viveu para sua família. Só para sua família. Não sai de casa, não faz nem para fazer nada para ninguém. Ela vai para o céu? Então, meus irmãos, são 3 perguntas muito interessantes que a gente pode tentar responder por nós mesmos através daquilo que a gente entende. Como assim? O céu que nós conhecemos é onde vivem os anjos, não é? Pelo menos é o que nós vivemos, nós sabemos, né? Que a gente cresceu e entende que a gente nasceu entendendo e escutou a vida toda que existe o céu e o inferno. Então quer dizer que essas pessoas todas vão para o céu e aquele que nunca se arrependeu, inferno para ele, né? Tá. Vamos imaginar que essa pessoa caiu lá no inferno, sofre lá tanto, o espírito dela. E arrepende lá. Caiu lá e arrepende lá. Deus perdoa. Qual que é a resposta? Meus irmãos, é muito complicado, né, da gente querer responder. Mas a doutrina espírita vem explicar tudo isso para nós. Ela vem falar, bom, não existe céu e inferno, meus irmãos. O inferno, como assim? A doutrina espírita está aí para explicar para nós que, olha, o umbral, para nós, é como se fosse o purgatório. Existem várias portas onde o espírito precisa passar por elas. Aquela que a gente entende. Aquela que ele precisa passar. Mas ele não pode ir diretamente para o céu, certo? Nem diretamente para o inferno. Então, nessas portas que ele passa, ele vai se arrepender de alguma forma da última existência que ele teve. E nesse lugar que ele vai ficar, ele vai precisar de ajuda. Então, os anjos que vós entende, que são os espíritos protetores que a doutrina espírita nos explica, eles vão socorrer esses espíritos que estão nesses umbrais. Eles socorrem e levam para algum lugar no plano espiritual e eles ficam internados, tratando-os. E lá
eles vão ser esclarecidos de alguma forma, né? Eles vão, de alguma forma, sim, eles vão ser esclarecidos. Só que alguns vão levar tempo para entender. E outros não vão entender de imediato. E vão querer buscar logo uma reparação. Uns já voltam na mesma existência, tem necessidade de voltar logo. Outros não. Outros precisam de tempo. Às vezes precisa de longos e longos, né? Porque o tempo no mundo espiritual, meus irmãos, não é o mesmo tempo nosso, né? Então a gente só vai entender o tempo espiritual lá. Aqui a gente não vai perder tempo com isso e a gente não vai entender. Mas pode ser que a gente passa muito tempo, sim, no plano espiritual para retornar. Então, a gente precisa buscar logo a vontade de mudar. E o único jeito, igual Jesus fala aqui para nós, o único jeito de mudar, de nós nos melhorarmos, é dar mãos uns para os outros. E o que a gente tiver que entender, é através das nossas as aspirações para o bem. Então, quando a gente falou que uma criancinha desencarna, ela vai ser tratada imediatamente, porque ela não tem que ir para um umbral. Não, né? Um bebê não vai para um umbral. Ele vai diretamente ser tratado no hospital, para que ele passe aquele tempinho que ele precisa de passar, tratando com os benfeitores amigos, com os anjos guardiões, para que ele possa entender e passar aqueles primeiros momentos, né, de escuridão na mente, né? Porque a gente passa por um certo tempo, uma certa necessidade, né? Para poder. Só que eu imagino que o bebê não demore tanto igual a gente adulto, né? Para poder buscar logo esse entendimento. Eu acho que eles. Acho não, tenho certeza, né? Que o tempo que eles precisam são mais rápidos que o nosso tempo. A gente leva mais tempo, né? Para poder entender as coisas. Então, um homem que se arrepende na metade da sua vida, esse homem vai para um umbral. Vai ter o tempo certo de passar por ali. Se realmente ele arrependeu mesmo, ele vai recobrar logo. O seu espírito recobra logo, né? E vai entender que desencarnou logo. E vai buscar socorro logo. E vai ser socorrido imediatamente ao socorro. E isso, meus irmãos, é a mente, é o espírito, né? Que busca esse socorro rapidamente. À medida que a gente pediu socorro e realmente buscou esse socorro, assim, tipo assim, uma luz, né? Eles vêm imediatamente e socorrem. É por isso que Deus sabe que a gente arrependeu. Não é assim, a gente não consegue disfarçar, a gente não consegue fingir que melhorou ou que mudou, não. De jeito nenhum. Vamos continuar sofrendo lá o tanto que for. Gente, um livro, um filme, se alguém quiser assistir, eu acho que a maioria das pessoas já assistiram, né? O Ghost, um outro melhor ainda, né? O Nosso Lar. Quem não viu o André Luiz, né? Quem não assistiu, é um ótimo livro, pode ler, pode assistir, pode ler o livro para entender melhor, tá? E vai entender essa parte do umbral, viu? É mais ou menos, não é aquilo lá
Só que o André Luiz, né? A gente sabe que hoje é um espírito bastante evoluído. Olha só o tanto, né? A quantidade de livro que ele consegue passar do mundo espiritual pelo Chico Xavier, para que a gente pudesse estar aqui hoje estudando ele, né? E hoje a gente está estudando Kardec, que é o Evangelho, né? O Livro dos Espíritos, junto. E algumas obras, né, que está aqui, porque o que a gente está lendo aqui é de Francisco Cândido Xavier, Palavras de Vida Eterna, mas não é apenas de André Luiz, pode ser que ele esteja aqui também, mas eu não achei nada dele aqui ainda não, são de espíritos diversos. Então, meus irmãos, nossa, tá grande, né? Então, a gente vai deixar o parágrafo seguinte para mais tarde, né? E nós vamos terminar lendo para vocês a parte da nossa cruz, né? Do Vida Eterna, né? Que fala para nós assim: se alguém quiser vir a mim, se alguém quiser vir após mim, né? Após ele, né? Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, negar a si mesmo significa quando a gente se arrepende do mal que a gente fez, ou quando a gente está cansado de errar naquilo que a gente tem vontade de mudar, aí ele fala, segue a si mesmo, quer dizer, renegue aqueles erros que a gente está cansado de cometer e segue ele, né? Tome sua cruz, quer dizer, pega aquele sofrimento que você tem e vai em frente até terminá-lo, né? Pega aquela cruz, aquele peso que você carrega e vai embora. Segue Jesus, vai embora. Então ele fala, ó, ninguém se queixe inutilmente. Sempre tem uma coisa que a gente tem razão, porque dói. O sofrimento dói. A cruz é pesada sim. Ó, mas ele fala, a dor é um processo, a perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm cada qual a sua cruz. Esse almeja, aquele deve, e para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo, e ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição semi-irracional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Isso é difícil e doído, né? Quando a gente é cabeça dura, entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe, ao próprio burilamento, encarnados e desencarnados, surgindo dificuldade que eu tenho aqui, meus irmãos, surgindo a terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Para isso, tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor. Em nosso anseio de ressurreição,
a vitória. Por isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo instante e tomar a nossa cruz. Ou seja, Jesus fala, né, que no círculo carnal a dificuldade é orgânica, quer dizer, a dificuldade que nós encontramos, ela é física. No plano espiritual, quando a gente desencarna, nós vamos sentir vergonha daquele defeito que nós temos e que a gente não mudamos, né? Que nós não esforçamos para poder mudar. Então é isso, nós vamos sentir culpa daquele parente infeliz que nós não demos conta de ter paciência com ele, daquele marido complicado, da filho viciado, que a gente não conseguiu ter paciência, porque mudar ele a gente não vai mudar, ele que precisa mudar. E a gente tem que aceitar, do jeito que tiver que aceitar. É o nosso jugo, é o nosso peso. Temos que amar o filho que não é do jeito que a gente quer que ele seja, mas nós precisamos aceitar, porque é o nosso filho. Queira ele ser do jeito que ele é a vontade dele que importa, e nós temos que aceitar e amar. Se ele estiver errado ou não, não somos nós que vamos julgar. O mundo já é o bastante grande e imperfeito demais para jogar pedra bastante. Para que nós vamos jogar pedra, meus irmãos? Nós temos é que proteger. Nós é que temos que aliviar as pedradas. Pensa nisso. Não é nós que temos que estar ali cuidando? Vamos aceitar do jeito que for. Vamos ter piedade. Se nós não tivermos, quem que vai ter? Não estamos falando para passar a mão, não. Passar a mão na cabeça, não. Mas tiver que aceitar, entrega na mão de Deus. Vamos aceitar do jeito que tiver que ser. É o nosso filho, é nossa filha. Jesus está te segurando, está pondo a mão na sua cabeça, está te amparando seu filho, sua filha, seja quem for. Deus está no leme. Não, Deus está amparando e Jesus está no leme. E essa é a verdade. Então, meus irmãos, não esquece que será preciso olvidar o egoísmo inconstante, tomar nossa cruz. O egoísmo é nosso. O egoísmo de querer que aquilo que a gente quer não é o que nós queremos. É aquilo que é e pronto. Temos que aceitar. Então, meus caros irmãos, os homens são fracos. Compreendeis as trevas das vossas inteligências. Não afastei o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho
e conduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Crede-me, amai e meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis os joios com a boa semente, as utopias com as verdades. Aí ele fala, principalmente para nós espíritas, meus irmãos. Viu, espíritas que estão ouvindo, o Evangelho está reafirmando para mim, para você. Espíritas, amai, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, estuda. Este é o segundo. No cristianismo, encontra-se todas as verdades, são de origem humana. Os erros que neles se enraizam, os erros que neles se enraizaram, eis que do além-túmulo, que julgai-vos o nada, vós vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Espírito da Verdade, Paris, 1860. Então, meus irmãos, esse é o nosso parágrafo 5º, né? O advento do Espírito da Verdade. São instruções dos Espíritos e nós temos o privilégio, isso é privilégio sim, viu, meus irmãos, de termos como a primeira instrução como o Espírito da Verdade, que é Jesus, vindo trazer para nós este consolo, né? E continua sendo ele por vários. Não, esse capítulo são todos os Espíritos da Verdade. Esse é o Cristo Consolador, né? Me perdoem. Eu não tinha me dado conta que esse é o Cristo Consolador, é o Espírito da Verdade que vem falar com todos nós. Então, este é o capítulo, sim, 6º, o Cristo Consolador. Então, na próxima aula, né, se Deus quiser, nós vamos tentar fazer amanhã de novo, né, é o parágrafo 6º, venho instruir e consolar os pobres deserdados. Esse é o começo, tá? E vamos tentar fazer novamente, né? Então, para não ficar muito mais grande do que esse, me perdoe, tá, meus irmãos? Algum erro, se tiver algum erro, é da minha pessoa e não da doutrina. E eu falo mais uma vez, se tiver algum erro, é meu, da minha pessoa, que está falando, não da doutrina espírita. Então, eu peço vocês que busquem o livro dos Espíritos, que busquem no Evangelho, o livro dos Espíritos de Kardec, Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. E o livro Palavras de Vida Eterna, né? Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos. Se vocês quiserem procurar, procurem, por favor. Faço questão que vocês procurem. Se tiver algum erro, é da minha pessoa, não é dos Espíritos, não é do Evangelho, não é dos livros, e sim da minha pessoa. Me perdoem se estiver errado, que a espiritualidade também possa me perdoar. Então, meus irmãos, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui, em nome de Jesus, em nome dos benfeitores maior que me amparam, me sustenta, que sustenta todos nós.
que está aqui em nome de Jesus, né? E eu peço que Ele ampare cada lar de vocês, o meu, que nos sustenta, que nos ampare, que ampare cada filho, cada membro da sua família, que sustenta cada um de nós, que sustenta o nosso governo, que ampare ele, que não deixa nada de ruim acontecer a ele, tá? Porque nós precisamos daquela pessoa, daquele líder que ajuda, que nos auxilie naquilo que for melhor para a humanidade, meus irmãos. É isso que nós precisamos pensar. Nós que estamos aqui falando, não temos partido político, né? Nós temos que falar para a humanidade. Nós estamos aqui em nome para falar de Deus, para falar de Jesus, tá? Mas vamos pedir por todos vamos pedir pelos nossos líderes, para que eles possam fazer o melhor pela humanidade. Porque é um momento em que todos devemos orar, tá? E eu peço vocês também que gostarem desses vídeos espíritas, que orem por mim para que eu possa continuar e que deixem seus nomes. Podem fazer pergunta, meus irmãos, para que a gente possa comentar sobre isso. Podem pedir também para que a gente possa comentar sobre alguma coisa, para que a gente possa fazer algum estudo sobre determinada coisa, determinado capítulo, determinado livro que a gente vai buscar para a gente estudar junto, tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos ampare e ampare cada um de vocês. Eu sei que o estudo hoje foi um pouco cansativo. Eu peço desculpas, tá? Mas peço também que Jesus abençoe vocês e ampare. E falo mais uma vez, eu não quero desagradar nenhum de vocês. Eu não estou aqui para isso. E sim para tentar fazer de alguma forma chegar à doutrina espírita através da minha voz para vocês. Me perdoem se eu não estou conseguindo, mas eu estou tentando, viu? Que Deus abençoe vocês.